Bom dia, docente, bom dia, colegas. Eu chamo-me Shelva Neves e hoje vou falar acerca da norma 11, que tem como nome Agricultura e Ativos Biológicos. Onde o meu trabalho terá, vou começar por falar do objetivo, ou seja, o que é o objetivo. Dizer que o objetivo desta norma é estabelecer o tratamento contabilístico e a divulgação das operações relativas a atividades agrícolas, ou seja, essa norma só se foca nas operações relativas às atividades agrícolas. E posso dizer aqui, agora falar agora do âmbito, que diz que esta norma deve ser aplicada em relação à contabilização do que se segue desde que relacionado com a atividade agrícola, ou seja, ah, os ativos biológicos, os produtos agrícolas no ponto de colheita, os subsídios de governo. O que seriam os ativos biológicos? Os ativos biológicos seriam aqueles produtos que ainda estão, posso dizer, ainda não foram entrado, como eu disse, ainda não foram produzidos, né? É uma coisa que estamos a falar aqui de, por exemplo, ovelhas, pomares, arbustos. E os produtos agrícolas, já estamos a falar já, por exemplo, as ovelhas fazem o lã, os pomares fazem as frutas, e por aí vai. E os arbustos fazem as folhas. Já estamos a falar de um produto já um pouco produzido, podemos falar assim, e o final de subsídios de governo. Falar agora do reconhecimento. Dizer que os ativos biológicos ou produção ou produto agrícola devem ser conhecidos pela entidade somente quando a entidade controla os ativos como resultado de acontecimentos passados, ou seja, só se acontece quando esses acontecimentos são passados. E o segundo diz que é provável a obtenção pela entidade de benefícios econômicos, ou seja, é provável a obtenção pela entidade de benefícios econômicos futuros associados ao ativo. Ou seja, o que isso quer dizer? Vamos a falar dos lucros, das vendas, das plantações, das vacas, frutas e por aí vai. Ou seja, o benefício econômico e, final, o custo ou valor do justo valor do ativo que podem ser mensurados com fiabilidade. O que seria o justo valor? O justo valor seria o valor em uso do mercado, ou seja, o valor que usam no mercado. Falar agora da mensuração. Dizer que a mensuração que diz que um ativo biológico deve ser mensurado no reconhecimento inicial e no fim de cada período contabilístico, pelo seu justo valor, menos os custos estimados no momento da venda. Ou seja, estamos a falar aqui a mensuração, ou seja, um ativo biológico deve ser mensurado pelo seu justo valor, menos, ou seja, a diferença dos custos estimados no momento da venda. Falar agora do ativo biológico e produção agrícola. Em primeiro lugar, dizer que estamos aqui a falar de ativos biológicos, mas alguém pode estar a se perguntar o que são ativos biológicos. Os ativos biológicos são os animais ou plantas vivos, ou seja, são os seres vivos, podemos dizer assim. E dizer que a atividade agrícola consiste na gestão por uma empresa da transformação biológica de animais vivos ou plantas, ou seja, os ativos biológicos, para a venda, produção agrícola ou ativos biológicos adicionais, ou seja, estamos a dizer que uma atividade agrícola consiste numa gestão de empresa da transformação, ou seja, da transformação é o que eu estava a falar, que os pomares geram as frutas vão gerar os sumos, e por aí vai, as transformações. Temos aqui um exemplo de alguns ativos biológicos que eu gostava de falar. O carneiro, por exemplo, ovelhas, etc., geram o lã que depois podem-se fazer os carpetes. Temos também as plantações, por exemplo, que geram, por exemplo, a cana-de-açúcar, o algodão e que depois geram o açúcar, como também roupas e por aí vai. Temos aqui os pomares, como estava a falar, que vão gerar as frutas e depois os sumos e por aí vai. Agora estamos a falar aqui do exemplo prático 1. Diz que a Sociedade Abilo S.A. é uma empresa agrícola que produz e comercializa os seus produtos. Durante o ano N, obteve cronologicamente as seguintes produções de produto agrícola, do qual não havia inventários desde o início do ano. Ou seja, temos aqui as produções, como pode ver, que a primeira é de produções em toneladas, é de 100 toneladas,
o seu justo valor, ou seja, o valor do mercado é 1000. Temos o segundo 150, valor do mercado, seu justo valor, o 110, 1100, que isto é, desculpa. O terceiro, que é 100, 120, temos aí o 1200. O quarto, que seria 160, temos aí o valor de 1300. Então, o que é que vai acontecer? Depois disso, sabe-se que a data de balanço, seu justo valor de cada tonelada de produto agrícola é de 1350 e que durante o ano, ou seja, foram vendidas 350 toneladas. Considerando que a empresa pretende adotar a política contabilística prevista na NIRF, que lhe minimize os custos das vendas e os saldos da conta de produto agrícola, a data de balanço devia ser, temos aí as alternativas. Agora vamos descobrir qual é o valor real que deveria ser. Perdão. Temos aqui a resolução, onde o que é que vai acontecer? Primeiro temos os lotes, né? Lote 1, lote 2, lote 3 até lote 4, que são os que tínhamos, as toneladas que tínhamos, onde já havia dito que o primeiro lote era o 100, o segundo 150, o terceiro 120. Isso tudo já está nos dados iniciais e os justos valores também estão nos dados, são nos dados iniciais. E como é que vamos ter o justo valor total? Podemos chamar assim. Temos o justo valor por unidade monetária, mas queremos o justo valor total, ou seja, o valor do mercado total, que é a multiplicação das produções vezes o justo valor de unidade monetária, ou seja, o 100 vezes o 1000 foi dar 100 mil, o 150 vezes o 1100 foi dar 165 mil e por aí vai até chegar no 208 mil, no quarto lote. Dizem que venderam 350 toneladas, ou seja, íamos fazer o somatório dessas essas todas toneladas, de primeiro ao quarto lote, e fazer a diferença do 350. Tivemos o valor que foi de 180, ou seja, restaram 180 toneladas no nosso inventário. Dentro delas, sendo que tiveram 20 toneladas restantes que correspondem ao lote 3, e tiveram também os 160 toneladas que correspondem ao lote 4, ou seja, o lote 1 e o lote 2 acabaram. Acabaram porque fizemos as vendas saindo do nosso inventário. Sendo assim, fizemos aí o justo valor total, que deu 24 mil no terceiro lote, 20, e também o quarto lote, que manteve-se o 208, e tivemos o total de 232 mil meticais, que é a resposta C, a linha C, que foi de 232 mil meticais e acabou esse exercício. Agora vamos para outro exercício. Exemplo prático 2. Diz que a Agrimoc adquiriu sementes no valor de 30 unidades monetárias de valor de 30 em 1 de dezembro de 2022. No mês de dezembro suportou ainda despesas com adubos e tratamentos de terra. Com referência a 31 de dezembro de 2022, o valor de mercado apurado para a sementeira é 3 mil meticais. Ou seja, o valor de mercado, o justo valor. Seria o justo valor, podemos dizer assim mais ou menos. Quais são os registros contábeis a efetuar. Temos aí onde vamos debitar a conta de balanço ativo biológico 3.000 e vamos creditar também as demissões financeiras de realização no justo valor de ativos biológicos 3.000 meticais pelo reconhecimento inicial. E dizer que o valor de 30 não é material, pelo que não deve ser reconhecido, ou seja, aquele valor inicial de 30 não é material. Também os custos com a preparação do terreno são custos correntes do exercício. Muito obrigado, esta foi a minha apresentação, espero que você tenha gostado.